Oi, meu nome é Arthur e hoje eu vou falar sobre Panda Man e alguns segredos das capas de One Piece. O Panda Man é um personagem do mangá de One Piece que, mesmo se você é um fã assíduo que acompanha todos os capítulos, talvez você possa não conhecer, porque ele é um personagem easter egg. Ele é um personagem que ele aparece no meio das multidões, em algum painel escondido, e você tem que encontrar ele. Uma espécie de onde está o Wally. Para explicar melhor sobre o Panda Man, eu preciso voltar lá no capítulo 44 do mangá, no arco do Baratie, que é o capítulo onde ele apareceu pela primeira vez. Quando saiu o SBS do volume 6, que a SBS é uma seção do volume físico de One Piece, entre capítulos, onde o Oda responde várias perguntas enviadas pelos fãs. O Oda respondeu uma pergunta onde alguém percebeu que tinha um personagem estranho ali dentro do Baratie. E o Oda respondeu que o nome dele era Panda Man. No volume seguinte, no volume 7, o Oda deu uma explicação mais completa sobre quem é o Panda Man. Ele explicou que esse personagem foi criado para o mangá Kinnikuman, que na época ele tá fazendo uma promoção onde os fãs poderiam criar personagens para participar da obra. E o Panda Man ele é popular entre os fãs de One Piece. Por quê? No segundo ranking de popularidade, o Panda Man já ranqueou no número 19. No terceiro ranking de popularidade, ele ranqueou na posição número 31. No quarto ranking de popularidade, ele ficou na posição número 39. E no último ranking de popularidade, que é o sexto, que saiu no capítulo 874, que já é na parte final de Whole Cake, ele ranqueou na posição número 51, o que é um feito gigantesco, porque One Piece já tem mais de 1000 personagens com nome, e o Panda Man conseguiu ranquear na posição 51 dos personagens mais populares da obra. Agora eu vou falar da relação do Panda Man com as capas de One Piece. Os volumes japoneses não são iguais os volumes nacionais, no sentido de que o volume japonês ele vem com a dust cover. Eu tenho aqui o volume de Ghost in the Shell, que é um exemplo disso. Aqui, por exemplo, ele vem com uma dust cover com a capa interna e a dust cover com a capa do mangá. No Japão, acontece isso nos volumes de One Piece, no sentido que na frente, na dust cover, vem a capa original do mangá e caso você tire a dust cover, tem a mesma capa, só que num tom sépia. Esse é o padrão dos volumes de One Piece no Japão. Só que o Oda, em determinado momento da história, começou a brincar com esse padrão. No volume 15, ele, ao invés dele colocar a capa no tom sépia, ele decidiu fazer uma brincadeira com o Panda Man e colocar o Panda Man fazendo um piquenique. No volume 17, 2 volumes depois, ele decidiu brincar com a parte de trás da capa. Porque aqui no Brasil, a capa de One Piece vem na frente e a quarta capa é um espelhamento da capa principal. No Japão é diferente. Na parte interna vem a capa no tom sépia, e a parte de trás é a continuação do mapa, que é o background da capa. Então, o Oda, no volume 17, decidiu fazer um easter egg e colocar o Chopper no cantinho, naquela posição típica dele, querendo se esconder. No volume 19, ele continuou brincando com a capa e voltou a colocar o Panda Man. Dessa vez, num balanço. 2 volumes depois, no volume 21, que é uma capa clássica de One Piece, que é uma onde tem todos os membros principais da Baroque Worlds, um do lado do outro, ele decidiu colocar na capa interna o Panda Man substituindo o Crocodile. E o Oda deve ter gostado de brincar com o Panda Man, e aí ele decidiu pegar essa quarta capa, que é essa página onde só tem o mapa, e começar a brincar com o Panda Man a partir do volume 25. E como você pode ver aí nas imagens, em cada volume mostrava o Panda Man andando por esse mapa. No volume 27, um fã perguntou pro Oda sobre um outro personagem que também aparecia no meio do mangá em alguns painéis que o Panda Man também aparecia. E o Oda respondeu que esse personagem era o Tomato Gang, que é um cobrador de dívidas que estava perseguindo o Panda Man porque o Panda Man tinha uma dívida com ele. No volume seguinte, no volume 28, o Oda decidiu brincar novamente com a capa, dessa vez substituindo o Wiper com o Panda Man. E essa aventura do Panda Man pelas capas continuou acontecendo. Continuou pelo volume 29, pelo volume 30, volume 31, volume 32, volume 33, volume 34. Mas no volume 35,
o Panda Man ele foi engolido por esse monstro que aparece aí. E do volume 36 ao volume 38, ele não apareceu mais nessa parte de trás do mangá. Entretanto, no mesmo volume 38, ele apareceu na capa, mostrando que ele estava submerso e ainda continuava a aventura dele. No volume 39, ele volta à superfície da água e continua a aventura dele. Ele encontra o continente, encontra um monstro, luta com esse monstro, ele solta até um golpe no estilo Ultraman. E de dentro desse monstro sai um novo personagem. Os fãs percebem que esse personagem apareceu e mandam um SBS pro Oda para perguntar quem é esse personagem novo. No volume 48, o Oda responde que esse personagem ele é o Unforgivable Mask. Ele é o rival do Panda Man, contratado pelo Tomato Gang para poder receber todas as dívidas e ir atrás do Panda Man para cobrar as dívidas dele. A aventura continua com o Panda Man com o Panda Man fugindo desse Unforgivable Mask. E no volume 52, o Oda brinca novamente com a capa do mangá. Dessa vez, ele coloca uma imagem com vários personagens, que são personagens easter eggs do mangá. Nessa imagem tem a Panda Woman, que é uma versão feminina do Panda Man, tem o Tomato Gang, tem o Unforgivable Mask, tem um personagem que parece muito aquele urso do arco do Fox, e tem dois personagens que eles são personagens que já são conhecidos na obra porque o Oda revelou em um dos databooks que esses personagens, os nomes deles são Domokun e Nyenke. E ele já tinha aparecido no mangá em determinado ponto. Ele já tinha aparecido lá no capítulo 9. Um deles tinha aparecido. E, segundo o Oda, são dois alienígenas que têm o objetivo de conquistar a Terra. E eles já tinham aparecido antes no volume de Wanted, que saiu aqui no Brasil. Uma história curta chamada Presente de Deus para o Futuro. E por que eu estou explicando tanto sobre eles? Porque eles aparecem na história do Panda Man. Continuando a história dele, eles aparecem e começam a perseguir o Panda Man. Tentam capturar ele. No volume 56 aparece um Luffy com o visual do Strong World, que o Oda fez exatamente para poder fazer uma promoção do filme. Ele aparece tanto nessa quarta capa quanto na capa, com outro visual, com aquele visual mais mafioso dele. Essa história de Panda Man continua por mais alguns volumes, até chegar no volume 62. No volume 62, o Oda ele decide colocar na capa uma imagem com todo o bando dos Chapéus de Palha, gritando uma mensagem de encorajamento por causa do terremoto que tinha acontecido na mesma época no Japão. No volume seguinte, no volume 63, não existe a aventura do Panda Man. Por quê? Porque o Oda ele decide colocar essa imagem que ele tinha colocado na capa do volume anterior, na quarta capa. Ele faz uma nova imagem com o grupo gritando uma mensagem de encorajamento. E a capa desse volume também é especial porque ela é uma variante da capa original. Ela não é só a mesma imagem, só que com um tom sépia. Ela tem umas diferenças, com a Shirahoshi na boca do Megalo. No volume 64 tem uma color spread, uma republicação de uma color spread que já tinha sido lançada no volume anterior. E a partir do volume 65, a aventura do Panda Man continua. Com ele enfrentando esse urso, ele acaba sendo atirado no sol e sendo engolido. No volume 69, que é praticamente o último volume dessa aventura do Panda Man, na capa, o Oda decide brincar, dessa vez, ao invés dele substituir um personagem da capa pelo Panda Man, igual ele tinha feito com o Crocodile no volume 21 e com o Viper, ele decide inserir o Panda Man como easter egg no meio da imagem. No volume seguinte, ele finaliza a história do Panda Man, e a partir do volume 71, o Oda decide mudar a brincadeira com o Panda Man. Todos os volumes, desde o volume 71, tem na capa interna do mangá o Panda Man escondido de alguma forma no meio da imagem. Seja substituindo algum personagem ou como um easter egg, que você custa encontrar ele lá no meio. E aqui eu vou listar as que tem até o momento. No volume 71 ele aparece substituindo o Bartolomeu. No volume 72 ele tá atrás do Don Xinjao. E nessa capa também o Don Xinjao ele tá com a cabeça dele diferente, que é o formato da cabeça dele que ele tinha antes de encontrar o Garp. No volume 73 o Panda Man ele tá no meio das plumas do Doflamingo. No volume 74 ele tá nas mãos da Sugar. No volume 75 ele tá nos óculos da Koala. No volume 76 ele tá dentro da boca dessa planta que o Usopp atira. E nesse volume 76 também, o Oda faz uma brincadeira na quarta capa, onde ele adiciona um quadro com o Bartolomeu chorando de felicidade por estar protegendo a Robin. Porque
Como todo mundo sabe, ele é um super fã dos Chapéus de Palha. E pra ele, proteger a Robin é quase como repetir o que aconteceu em Enies Lobby, porque agora ele é um Chapéu de Palha de verdade. No volume 77, o Panda Man ele substitui o Doflamingo. E essa capa ela é especial também, porque como você pode ver, tem algumas modificações no título, porque esse volume ele saiu exatamente quando estava acontecendo o final de Naruto. No volume 78, o Panda Man ele não tá na capa, e sim ele tá na lombada do mangá, substituindo a Mancherry. No volume 79, o Panda Man ele tá dentro da boca do Fujitora. No volume 80, é um dos volumes que mais tem o Panda Man, porque ele tá na manopla do Hajirojin, ele tá no cabelo da mãe do Evil, ele tá no ombro da Tsuru, e ele tá no bug, no nariz dele e também em um dos detalhes do chapéu. No volume 81, ele tá dentro da boca do Blackback, que é esse gorila, Mink. Ele também tá na jaqueta do Brook. E ele tá entre a Nami e a Wanda. No volume 82, ele substitui a Vivi. E esse volume 82, ele é especial também para quem acompanha o mangá pelo Brasil. Por quê? Como a gente não tem sobrecapa, todas essas brincadeiras que eu disse até agora, elas passam despercebido. Tirando os volumes em que o Oda coloca a mensagem de encorajamento, que a Panini colocou no mangá da mesma forma que eu vou mostrar aqui. E também aquela capa onde tem a Shirahoshi na boca do Megalo. Desde o volume 82, a Panini decidiu republicar essa capa interna. Todos esses easter eggs que eu vou falar daqui em diante, você pode encontrar no próprio mangá de One Piece se você tem ele em casa. No volume 83, todos esses balões da Big Mom tem o rosto do Panda Man. No volume 84, ele tá no padrão do uniforme da Reiju. No volume 85, ele é a alma do Brook. E nesse volume 85 também, se você reparar no ombro da Reiju, tem aí o Tomato Gang. No volume 86, ele tá entre o Caesar e o Luffy. E também ele tá no peito do Sanji. No volume 87, ele tá no meio dos filhos da Big Mom. E ele também tá no padrão do rosto do Napoleão, que é o chapéu da Big Mom. No volume 88, ele substitui a Carrot, fazendo a forma Sulong dela. No volume 89, ele tá atrás do Katakuri, parecendo que ele levou um soco do Luffy. No volume 90, ele tá sentado no trono vazio. No volume 91, ele substitui a Tama na capa, na frente de todos os personagens. No volume 92, ele substitui o Zoro, fazendo aquela careta. No volume 93, dá pra ver ele no cabelo do Queen. E a capa também tem uma brincadeira onde o Oda substitui as espadas do Zoro pela forma humana que ele tinha falado nos SBS. No volume 94, dá pra ver o Panda Man perto da Okiku. E também dá pra ver o Panda Man dentro da boca da Big Mom e do Kaido. No volume 95, o Panda Man substitui o Shanks no cartaz de procurado. E no volume 96, dá pra ver o Panda Man junto com o Bug e com o Shanks. Então esses são os segredos das capas de One Piece, que é uma coisa que eu acho muito interessante de contar, porque pra quem acompanha o mangá físico, ou quem acompanha, mesmo que só a forma digital, lendo pelo Manga Plus ou de outras formas, talvez não conheça todos os detalhes que tem na obra, porque o Oda gosta muito de brincar. Praticamente todos os detalhes da obra tem como olhar, e é incrível ver que até as capas ele usa pra fazer essas brincadeiras. Então é só isso. Se você gostou, curte, compartilha, mostrar essas curiosidades para as outras pessoas também. E se inscreve para eu continuar fazendo alguns vídeos curiosos desse, falando de algumas coisas que eu gosto. E é só isso então. Tchau.